Programa Espírita Quarta Dimensão. O Espírito Fénelon, em uma mensagem anotada no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Cada um possui sua história de programação dentro de uma reencarnação. A inveja e o ciúme é algo que devemos combater dentro de nós. Podemos ser testados se realmente temos a capacidade de ter e fazer tal coisa. E se não conseguirmos? Que cada um saiba o seu lugar no mundo e seja feliz. Experiência notável foi o que passou Damócles, cortesã de Dionísio, o Velho, general astuto e hábil. Salvou Siracusa do domínio de Cartago, tornando-se rei. Damócles atiçava a vaidade do tirano, situando-o como alguém invejável por suas riquezas e poderes. Dionísio dispôs-se a demonstrar-lhe que não era bem assim. Certa feita, o convidou a tomar seu lugar numa festividade. Seria rei por uma noite, a fim de experimentar as delícias do poder. Em plena euforia, cercado de aduladores, Damócles sentia-se o dono do mundo. Ainda que por breves horas, extasiava-se quando, ao olhar para o teto, pôs-se trêmulo e apavorante. Viu uma espada afiadíssima suspensa sobre sua cabeça, tendo a sustentá-la frágil crina de cavalo. Dionísio explicou-lhe que era essa a sua própria condição, permanentemente ameaçado por incontáveis perigos. Já que Damócles quisera desfrutar os prazeres do poder por uma noite, experimentaria também a perspectiva apavorante. A espada poderia desabar sobre sua cabeça, perfurando-lhe os miolos. Podemos imaginar o que foi aquela noite para o pobre cortesão. Que saibamos nos colocar no devido lugar de nossas obrigações, respeitando a posição do próximo sempre. O Quarta Dimensão já começou. Major Oswaldo Santos, chamado de Oswaldo de Lima Santos, nasceu em Belém no dia 9 de junho de 1908. Era militar do Exército Brasileiro, onde se reformou no posto de major. Casou-se com Maria Teodora, o mesmo nome de sua mãe, com quem teve 3 filhos. Conheceu a doutrina espírita por problemas de saúde de sua esposa. Buscou assistência espiritual na União Espírita Paraense, obtendo a recuperação de sua companheira, que se revelou médium. Passou então a se dedicar ao estudo e à prática do espiritismo, realizando reuniões em seu lar e posteriormente na própria União Espírita Paraense, onde exerceu o cargo de vice-presidente no período de 1954 a 1959. A partir de 1960, passa a realizar atividades doutrinárias na sede da Associação dos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira. A procura pela assistência espiritual era grande e as circunstâncias o levaram a fundar a Associação Espírita Boa Vontade e depois a Casa Transitória, estabelecimento destinado ao tratamento psíquico e espiritual dos sofrimentos sem solução. Era carismático, energético,
convicto em suas afirmações, com muita habilidade para lidar com problemas de perturbações espirituais. Desencarnou em 13 de junho de 1964, com 56 anos de idade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Simone Batista, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, uma das expositoras que também fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, Simone. Simone, a pedidos do público, tá havendo muitas mágoas aí, o pessoal tá dizendo, eu sofri uma grande ingratidão, e na linguagem popular o pessoalzinho tá ficando de mal a morte um com o outro. Mas e aí, precisa disso? Não precisa, sabe por quê? Nós sempre sinalizamos aqui neste programa que nós somos espíritos ainda em processos de evolução. Nós devemos dar um desconto, não só para nós, mas para com o nosso próximo. Mas o cenário da reencarnação. Então aqui a proposta hoje não é julgar comportamentos de ninguém. Sabemos que tem algumas pessoas aí cometendo algumas tolices, mas isso faz parte da caminhada. O que é que nós vamos acrescentar? Algo que os espíritos já sinalizavam a Allan Kardec desde 1857. Então vamos à questão de O Livro dos Espíritos. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E eis a resposta dos imortais. É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens. E, por isso, cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, outro em moralidade. Quer dizer, é o bom senso que vai nos mostrar realmente também como nós podemos ajudar essas almas, porque perfeito, até o momento que sabemos, só nosso Senhor Jesus Cristo. Simone Batista, suas considerações sobre essa questão e vamos acalmar alguns corações aí. Certo. Então, Kardec, como sempre, nos trazendo essas pérolas, né, de perguntas, muito interessante, porque nós sabemos, né, Douglas, que a inteligência, ela é um dom, é um atributo do espírito, mas ela não significa que é uma pureza espiritual. Então, homens muito inteligentes não quer dizer que eles sejam espíritos evoluídos, na verdade. E por quê? Porque a inteligência, ela só é mesmo considerada como um atributo de evolução quando ela está harmonizada com o amor, né? Como você mesmo citou, nós temos o exemplo de Jesus, que foi o único ser perfeito que habitou este planeta. E ele sabia justamente usar a inteligência com amor, ou seja, ele via o bem coletivo, bem para todos, né? Então, quando o ser humano ele usa a inteligência somente para si, para atender às suas vontades, né, tirar vantagens, aí realmente não está sendo de acordo com a inteligência que devemos seguir. É uma coisa interessante, Simone, dentro dessa questão, que os benfeitores espirituais, eles sinalizam essa questão da evolução e também aquele sinal de alerta. Às vezes, aquela pessoa que lhe magoou ou fez qualquer coisa que viesse ali desagradar, sofreu a influência
2 espíritos, sinalizando que precisa da sua ajuda. Então, em vez de criticar, em vez de julgar, procurar saber como melhor ajudar, não é verdade? É verdade. A gente tem que ter esse entendimento, né? Que às vezes aquela pessoa está sendo, na verdade, um instrumento, né? Para provocar situações embaraçosas, né? E que nós devemos, às vezes, perceber quando realmente a pessoa está sendo influenciada e quando ela está agindo realmente por vontade própria. Só que quando a pessoa é uma pessoa inteligente e ela usa a sua inteligência para fins próprios, interesseiros, ela vai o quê? Abrir uma sintonia, né, com aqueles espíritos que realmente querem isso. E aí ela vai continuar agindo daquela forma, ou seja, influenciada por espíritos inferiores. Veja lá, ela não está julgando o seu comportamento, você que diz assim, não, mas eu sou inteligente e não cometo erro. Não, mas todos nós somos passíveis de cair. Eu sempre sinalizo, inclusive, no Quarta Dimensão e nas nossas palestras, uma fala do espírito Joana de Ângeles, através do tribuno Divaldo Pereira Franco. Cair faz parte da caminhada. Então não fique envergonhado, você que até já detém um determinado conhecimento das mais diversas áreas da ciência, não fique envergonhado. O que não pode é ficar muito tempo no chão. Então, a necessidade de levantar, de fazer aquelas reflexões. Não. Aí sabe o que eu me lembrei? Das pessoas que não gostam de pedir perdão ou desculpa. Tem muita gente entravada nisso daí. Tudo bem, você não consegue pedir desculpas, mas mude para que as pessoas elas notem que o seu movimento é um sinal de pedido de desculpa. Eu poderia enumerar aqui inúmeras pessoas do meu convívio que não têm o hábito de pedir desculpa. Quando falham, o que elas fazem? Elas mudam o comportamento. Para pior, negativo. Para melhor. Então, são todos esses conhecimentos do comportamento humano que a gente tem que começar a verificar. Porque, em vez de nós ajudarmos, às vezes a gente coloca o quê, Simone? Mais lenha na fogueira, não é verdade? É verdade. E Deus é tão bom, misericordioso, que Ele espera o momento certo, né? Então, quando aquela pessoa muda de atitude, Ele vai o quê? Aproveitar aquela inteligência que aquele ser humano já acumulou para fins do bem da humanidade. Então, tudo a seu tempo, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. E aí depois nós vamos sofrer as consequências, né? Dos nossos atos. Só que Deus, Ele espera que nós nos arrependamos do que nós fizemos, né? E com a mudança de atitude, Ele vai nos aproveitar, aí sim, para os melhores fins perante a humanidade. Eu quero pegar uma deixa sua aí, quando você diz que nós temos liberdade. De fato, nós temos liberdade, mas já foi sinalizado lá atrás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é a famosa sabedoria e o bom uso do atributo da inteligência. Então, você, meu querido amigo e amiga, dê um desconto, em primeiro lugar, para você. Tá? Em primeiro lugar para você, não guarde a mágoa, a decepção, mas identifique que todos nós estamos no mesmo cenário da própria evolução. Tanto é, Simone, só para que a gente possa finalizar ainda mais, com bastante clareza esse assunto, a neurociência. Aí você que é uma expert no Lírio do Vale sobre neuroplasticidade, se você ficar com informações negativas e de mágoas no cérebro, vai comprometer as suas células mentais, ocasionando o quê? Doenças e por aí vai, não é, Simone? É verdade, Douglas. Tudo que nós acumulamos na nossa mente, né, no nosso coração também, aquilo ali vai trazer o quê? Problemas futuros. Então, não vamos perder tempo guardando mágoas, rancores. Não, vamos nos libertar disso, né? Deixando a cargo da lei que o outro
tenha as consequências dos seus erros. Então, nós vamos nos livrar daquele peso, vamos liberar a nossa mente para outras informações e, de preferências, bons pensamentos, boas energias, que isso sim vai nos ajudar, vai nos reequilibrar a nossa mente e o nosso corpo. E lembrando também, alguns neurocientistas, pesquisadores da mente humana já sinalizam: cuide dos seus pensamentos, sabe por quê? O Alzheimer é a doença do pensamento. Se você é acostumado a guardar mágoas, você estará comprometendo o ato de pensar. Se você quer pensar, pense coisas boas. Então vamos aprender que todos nós somos espíritos imortais em processos de evolução, em mais um cenário da reencarnação, e que nós estamos aqui para aprender sempre um com o outro. Simone, você quer aprender mais? Sim, com certeza. Então vamos aprender com muita alegria. Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Bom, galerinha, já estão no mês de julho. Mês de quê? Férias, isso, que legal, né, gente? E o nosso programa está no clima agora de férias, trazendo muitos conhecimentos, muita ciência espírita para vocês, tá bom? Aqui ao lado do nosso querido amigo Miguel e o nosso querido amigo aqui Gabriel, que vieram brilhantar aqui hoje o nosso quadro aqui infantil, tá bom? Então, vamos lá, enquanto a gente conversa com eles aqui, aliás, dá uma boa noite, né, mesmo? Tá? Boa noite. Isso, você também? Boa noite. Isso, Gabriel e Miguel são os irmãos palhaços. Palhaço. Qual é o nome do teu palhaço? Costelinha. E o palhaço? Calabresa. Isso, legal. Então vamos chamar o bloco, se você não sabe, então fique sabendo, com a Gabriele Dias. Você não sabe? Então fique sabendo! Na década de 1990, Giacomo Brisolati e colaboradores observaram a área pré-motora ventral de macacos ressos e descobriram que nessa região do controle das mãos, neurônios disparavam quando o macaco realizava um determinado movimento, como empurrar, puxar e agarrar. Descobriram que essas mesmas células também disparavam quando os animais apenas observavam alguém realizando as mesmas ações. Posteriormente, em estudos realizados em humanos utilizando a tecnologia da ressonância magnética funcional, observou-se que as mesmas áreas cerebrais frontais são ativadas durante a execução e a observação de ações. Estes neurônios funcionam como um espelho, refletindo a ação de outra pessoa. Isso significa que ao observar certas ações, estamos fazendo em nossa mente as mesmas conexões pelo simples fato de observar o outro realizando a ação. Portanto, a descoberta desses neurônios é um dos avanços mais impressionantes nas últimas décadas pela neurociência. Alguns exemplos do funcionamento desses neurônios seriam: se virmos alguém dançando, em nossa cabeça os neurônios motores correspondentes a esses movimentos serão ativados. Se olharmos para um rosto com uma expressão de desgosto, ele ativa nosso cérebro como se sentíssemos um cheiro de alguma coisa que provocasse nojo. Quando olhamos para alguém chorando, sentimos uma sensação de pesar, semelhante a quando algo de ruim acontece. Pessoas alegres tendem a ser mais apreciadas, porque fazem esses mesmos neurônios trabalharem na mente dos outros, como se algo alegre tivesse acontecido com os outros. Quando olhamos para alguém bocejando, realizamos a mesma ação inconscientemente.
Se você não sabe, então fique sabendo! Aqui se aprende brincando. Olá, gente! Boa noite! E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de obsessões. E hoje vamos falar de 2 tipos de obsessões: a simples e a fascinação. Vem comigo! Obsessão simples é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos e às vezes nem percebemos. Somente após algum tempo daremos conta de que existe sim alguém invisível tomando conta de nossos pensamentos e sentimentos. É preciso ficar ligado nos momentos de fixação de ideias, desconfianças excessivas, insegurança pessoal, perturbação interior, momentos de tristeza, raiva, angústia, enfim, qualquer comportamento estranho que foge de nossa serenidade divina. Fascinação. As consequências são mais graves desse estágio. É uma influência suave e perceptível, porém traiçoeira, em que os espíritos vingativos exercerão interferências de ideias, pensamentos e sentimentos negativos sobre o indivíduo. Neste caso, o espírito obsessor toma conta dos pensamentos da pessoa de forma que ela não consiga julgar suas próprias ações e atitudes. O espírito obsessor consegue inspirar na pessoa uma confiança cega, ou seja, por pior que seja determinada situação, aos olhares dos outros. Para o obsedado, tudo está normal e equilibrado. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Boa noite, Gabriele! Boa noite! Chegou a hora do nosso clipe show. Qual é o nosso clipe show, Gabriele? O nosso clipe show de hoje é a Abelhinha. Do grupo Evangelizar e Amar! Lá vai a doce abelhinha, zum zum se diverte a voar. Zum zum vai feliz numa boa, espalha o pólen bem contente entre as flores sem parar. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum. A flor sorri do beijo que a abelha dá. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum, alimentando a vida sem parar. Lá vai a doce abelhinha, zum zum as flores multiplicar. Zum zum vai voando sem pressa pelos campos e florestas, faz tudo se renovar. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum. A flor sorri do beijo que a abelha dá. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum, alimentando a vida sem parar. Vamos proteger a natureza, os animais e as plantas pedem por favor. Cuide das abelhinhas, elas são fonte de amor. Zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum. A flor sorri do beijo que a abelha dá. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum, alimentando a vida sem parar. Alô, galerinha, chegando já ao final aqui do nosso quadro infantil e acabou o menu Final!
Isso! Um abraço em todos vocês que nos acompanham sempre, todos os domingos. Né, galera? Aê! Tchau! Será que a ansiedade em excesso afeta o nosso corpo? Bom, sabemos que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, porque ao depararmos com alguma situação em nossa vida, ao invés de assumirmos uma postura de fé, passamos a adotar uma conduta ansiosa, que nesse caso não ajudará a resolver o problema e ainda poderá prejudicar a saúde, já que, como afirma Joana de Ângeles, a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Porém, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, perturbação gástrica e insônia, a ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física com graves danos para a vida. Podemos perceber que esse comportamento ansioso nos desgasta, podendo dar origem a processos enfermiços. Pesquisas científicas nos mostram os efeitos da ansiedade no corpo, como, por exemplo, problemas de garganta, reações do fígado, problemas de digestão, dentre outros. Mas o que fazer nos momentos de ansiedade? Devemos lembrar das lições de Cristo e orar, pois a oração proporciona as energias otimistas e da fé. É claro que não podemos esquecer também de procurar, nesse caso, a ajuda de um profissional habilitado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.